Ele não faz autocrítica. Ora, por que que vou eu mesmo me criticar? Deixa meu adversário me criticar, pô. Porque vai ter gente que fala assim, o Lula foi no Podpah e só contou vantagens, só contou as coisas. Eu nunca vi ninguém pedir pro Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém pedir, só porque não tem autocrítica. Não, gente, sabe por que eu não me faço autocrítica? Porque eu quero que você faça a crítica. Mentira, vai tomar no seu cu. Fale mal de mim. Pausa aí esse vagabundo. Isso é um vagabundo, isso é um papo de vagabundo do cacete, tá? O Fernando Henrique Cardoso nunca teve uma postura messiânica no mandato dele, e ele já fazia uma autocrítica durante o mandato e depois do mandato. Ele escreveu um livro tratando disso. O problema é que o Fernando Henrique, com todos os erros que ele tenha tido e teve, ele não liderou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ele não participou de um mensalão, ele não comprou o parlamento 2 vezes, um com o mensalão, outro com o petrolão. Ele não tem um assassinato de um prefeito de Santo André nas costas dele, inexplicado até agora, cujas testemunhas morreram e foram assassinadas ao longo do processo. O Lula sabe o que o PT fez. E o Lula não vai fazer autocrítica, porque o Lula ele vai tratar de retorcer a história para justificar tudo o que aconteceu como uma mentira e uma perseguição. E ele trata essas eleições aqui como um instrumento de convencimento de que ele foi preso injustamente, nunca houve escândalo nenhum, e as pessoas ficaram retardadas. E aí tudo isso deu num Bolsonaro. E aí ele vem falar que ele não foi... que basicamente ele foi perseguido pela mídia. Ô Lula! Esse argumento quem pode usar é até o Bolsonaro, que conta com, assim, com uma verdadeira antipatia da imprensa e dá razão pra isso porque é um bosta. É outro bosta. Você não, Lula. Todo o processo histórico que levou à saída do PT do poder foi um processo de enfrentamento à imprensa. À imprensa. E você que tá falando em controlar a mídia agora, em controlar a rede social, você que expulsou o jornalista do Brasil, você vir falar que você quero que falem de mim no teu cu. Teu cu. Fala o que você acha que eu não fiz. Por que eu tenho que falar? Além de eu fazer, eu tenho que falar mal de mim? Pô, vocês também querem muita coisa de mim. Eu fui agora fazer uma entrevista com uma rádio do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Aí a moça perguntou, porque você apoiou o Daniel Ortega, porque o Daniel Ortega prendeu os opositores. Eu falei, engraçado. Aqui no Brasil, prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa para não disputar as eleições. Eu nunca vi vocês falar de nada. Você foi condenado. Aqui, ó. Nossa, ô Lula, você foi condenado em primeira, em segunda instância, depois pelo STJ e depois pelo STF. E você virou o jogo em cima de uma manobra que é obviamente política, acontecida dentro do STF. Eu fui tirado do... Você já estava sendo investigado há anos antes. E você se utilizou de todas as manobras, teve o direito de defesa permitido para até chegar ali no período eleitoral, porque o Lula foi tirado ali o Lula foi em cana, né? Ele foi tirado do jogo para valer em abril, maio de 2018, né? Vocês me corrijam aqui. Teve manifestações sobre isso ou não teve? Ou não houve processo? Ou assim, o Lula fala como se alguém pegou ele e falou: Lula, você tá liderando a pesquisa, você vai em cana porque você ama demais o brasileiro. A gente tem que lembrar que o Petrolão foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ou alguém acredita candidamente que aquele escândalo todo não houve, que o dinheiro devolvido pelos corruptos, eles devolveram simplesmente porque eles queriam ajudar o Brasil. Não, aquela grana nunca existiu. Não, a propina que ia lá não era. Assim, a gente fala do apartamento do sítio do Lula porque é o que deu pra pegar, que é o que as impressões digitais estavam mais óbvias. Mas é um claro caso de simulação e pagamento de propina. É um caso claro. Agora tem o que não se sabe, o que não se vê. Ali foi a brecha que ele deixou, mas onde ele não deixou brecha? E a questão, volta a colocar, deixa isso aqui de lado, tá? A questão é a operação, o mecanismo de operação que foi criado via Petrolão para colocar o Estado brasileiro como um instrumento de compra e enriquecimento de empreiteiras, políticos, líderes partidários. Até blogueiro estava nessa conta aí. Foi criado um mecanismo inteiro que destruiu um país. E aí vem esse cara falar que fui tirado de forma política da eleição. O problema é que ele vai nesse Podpah aí, e é muito fácil para ele operar num Podpah.
Porque os rapazes aí do programa são meninos simples. E quando eu falo simples, são meninos humildes, que tem um programa, que dão espaço e troca ideia, tem lá eu não acho eles particularmente carismáticos, mas meu julgamento não importa, eu não sou o público-alvo deles. É igual falar, Renan, qual a sua opinião sobre a Axé Music? Sei lá, eu não gosto, eu nunca botei num fone pra ouvir Axé, eu acho sertanejo pavoroso, mas eu sou uma figura esquisita, eu gosto de indo-europeus, não sirvo aqui pra tratar desse assunto. Agora, esses caras, eles são caras que não vão ter... não é nem a proposta do programa, também não vou ser injusto, mas eles também não vão questionar. O cara falou o que quis, o programa foi combinado com o PT e com a assessoria do PT há meses pra acontecer. E obviamente que o programa foi um palanque pro Lula ficar falando em rede social. Por quê? Porque tem um ponto aqui. O Lula não performa exatamente tão bem em rede social, nem como o Bolsonaro, nem como o Sérgio Moro. Então, estes instrumentos que estão à disposição, como é o caso do Podpah, são importantíssimos pro Lula conseguir esse tipo de abrangência. Isso precisa ser dito. Vamos lá, Baby Luxo. E vocês me defenderem. Por que vocês se preocupam tanto com a Nicarágua se quando esse país de 215 milhões teve um candidato que estava em primeiro lugar na pesquisa preso e vocês não falaram nada? Pelo contrário, torceram para mim ser preso. Oh, meu Deus do céu. Oh, então, meu Deus do céu. Oh, eu acho que o PT errou muita coisa. Oh, muita. Deve ter errado, deve ter deixado de fazer coisa. Cara. Eu, se votar, você vai ver. Nós vamos fazer muita coisa nesse país. Muita coisa que eu sei que pode fazer e que eu não fiz porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. Não tem mais Ministério da Cultura, né? É engraçado, Igão, porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. Uma pausa. Eu acho bem engraçado o Lula falando de cultura, né? O cara que se orgulha de nunca ter lido um livro. Eu tenho muitos planos pra cultura. Eu não vou entrar naquele lance do o Lula é burro. O Lula não é burro. O Lula é inculto e é um cara que cultua a própria ignorância, mas ele não é burro. São duas coisas diferentes. Volta, vamos lá. O Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem 1 milhão de meninos e meninas devendo para o FIES, que não pode pagar. Anistia essas crianças! Anistia! Qual é o prejuízo para o país? Pausa. Tem tantos empresários Olha que dão... só, pausa. Presta atenção como o Lula está falando aqui, basicamente, em instrumentos populistas que denotam o fracasso da própria política pública que ele mesmo montou. O FIES não funcionou, as pessoas não estavam pagando. E tem outra coisa, as pessoas fizeram universidades, ProUni, FIES, e o que aconteceu? Viraram, quando muito, motoristas de aplicativo. Ou um cara, com todo respeito pra você que fez uma universidade simples, as pessoas no Brasil não sabem escrever. Eu tô aqui no MBL, que eu trato de trazer gente boa, as pessoas não sabem escrever. Ontem um menino foi editar um vídeo aqui, errou a capa, botou mais no lugar de mais. No Brasil não se sabe escrever. As pessoas aí o cara ganha um diploma, que obviamente que é um instrumento eleitoral, porque a produtividade daquela pessoa não aumentou. Aí ele ganha, eu sou contador. Aí o cara vai tentar trabalhar numa empresa com contador, não consegue. Porque o cara mal consegue escrever o próprio nome. Eu tenho um diploma. Vai trabalhar como motorista, que é o que está acontecendo. E aí o Lula, como foi um instrumento populista de diplomar pessoas e fazer as pessoas acharem que elas adquiriram um status superior, ou seja, a pessoa ganhava um status, mas em termos de melhora real na produtividade daquela pessoa, aquilo não aconteceu. As pessoas se endividam, não pagam. O que acontece? Agora ele vai lá, como ele é bonzinho, ele dá uma anistia. Pra cuidar, eu tô preocupado. Então você reconhece que fracassou a política pública que foi montada? Porque fracassou. Deu tudo errado. O cara vem semi-analfabeto da educação básica, ou melhor, quase um analfabeto funcional da educação básica, e ele entra numa universidade. E aí ele sai graduado. E aí agora o Lula faz isso. Calote, o que custa anistiar os meninos, sabe? Acabaram com o Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em ciência e tecnologia. Essa da bolsa lá fora, né? Essa bolsa. Esse cara tá estudando. Qual o resultado material disso?